Aleluia, glória a Deus. Meu Deus e meu Pai, já peço, Pai, licença para entrar na sua presença mais uma vez nesse dia, ó Pai, trazendo, Pai, a sua palavra, Deus, que está em Amós, capítulo 5, Amós, capítulo 5 a seguir. Ó Senhor da glória, muito obrigado, Pai, aleluia. Em nome de Jesus, ó Senhor, por essa palavra, aleluia, estamos chegando agora, aleluia, ó Pai, para levar a palavra do Senhor para todas as famílias, para todas as pessoas que entrarem por esse conteúdo, que possa ser impactada com a palavra do Senhor. Oh, meu Deus e meu Pai, segura na mão dessa pessoa, Pai, aleluia, nos ajuda, Senhor. Deus, levanta quem está fraco, aleluia, Senhor, dá uma injeção de ânimo, aleluia, glória a Deus, aleluia, o Pai, Deus de poder e de glória, Pai, estamos crendo, Senhor, aleluia, que o Senhor está conosco, estamos crendo, Pai, que o Senhor está visitando pessoas nessa hora. Oh Senhor, tantas famílias, Senhor, sendo destruídas, aleluia, oh Pai, quem sabe, Senhor, até por palavra mal, aleluia, colocada, aleluia, Senhor, Deus, vai de encontro às famílias, Senhor, vai de encontro aos casais, vai de encontro, aleluia, Senhor, Deus de poder e de glória, tantas famílias sendo, aleluia, assolada pelo mal, sendo destruída, aleluia, Pai, vai de encontro, Pai, às famílias, Senhor, vai de encontro às pessoas, vai de encontro aos jovens, em nome de Jesus, meu Deus, que só o Senhor pode fazer o que o homem não pode, aleluia, Pai, dá livramento, Senhor, dá escape para essa pessoa, aleluia, Pai, vai de encontro, Senhor, a essas famílias, a essas pessoas, aleluia, porque, aleluia, Satanás está querendo destruir famílias, Satanás está querendo destruir os jovens, está querendo destruir os casais, mas eu tenho certeza que nós temos um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus que não dorme de noite e nem de dia, um Deus que está sempre de olho, aleluia, nos seus filhos, que somos nós, aleluia, Pai, muito obrigado, Senhor, fica conosco, Pai, em nome de Jesus, fica conosco que eu te peço nessa hora, amém e amém, Jesus. É isso aí, meus irmãos e minhas irmãs, chegando com a palavra de Deus que se encontra em Amós, capítulo 5, a seguir, tá bom? E desde já eu já peço para você, se possível, deixar o seu joinha, porque através do seu joinha, né, o YouTube pode estar impulsionando o vídeo, né, da palavra, e pode estar chegando em mais pessoas através do seu joinha, tá bom? Então deixa o seu joinha em nome de Jesus. Aleluia. Que eu diminua e que o Senhor cresça em minha vida. Irmãos, quero fazer já um apelo para você que não é crente, que você não é cristão ainda. Aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, irmão, da sua vida e da sua alma. Aleluia, glória a Deus, porque ninguém vai ao Pai senão por Ele. Aleluia. E Jesus está voltando e Ele quer te salvar. Ele não quer deixar você ir para o lago de fogo. Jesus quer te salvar. Amém? Então vamos para a palavra de Deus nesse dia. Você pode, aleluia, nos acompanhar também aí com a sua Bíblia. Aleluia, tá bom? Mas se você preferir, aleluia, só ouvir, vamos começar agora, mas se você preferir nos acompanhar com a sua Bíblia, abre sua Bíblia aí em Amós, capítulo 5, a seguir, tá bom? Então vamos lá. Ouvi essa palavra que levanto com lamentação sobre vós, ó casa de Israel. Aleluia. A virgem de Israel caiu, nunca mais tornará a levantar-se. Desamparada jaz na sua terra, não há quem a levante. Aleluia. Porque assim diz o Senhor Deus, a cidade da qual saí 1000 terá de resto 100, e aquela da qual sai 100 terá 10 para a casa de Israel. Aleluia. Pois assim diz o Senhor, a casa de Israel, buscai-me e vivei. Aleluia, glória a Deus.
Aleluia, ó Deus. Mas não busqueis a Beteu, nem entreis em Jugal, nem passeis a Beceba, porque Jugal certamente irá ao cativeiro, e Beteu será desfeita em nada. E buscai ao Senhor, e vivei, para que ele não irrompa na casa de José como fogo e a consuma, e não haja e Beteur quem o apague. Vós que converteis o juízo em alôs, e deitai por terra a justiça, e procurai aquele que fez as Pleiades. Aleluia. Vamos repetir o versículo. E procurai aquele que fez as Pleiades e o Orió, e torna a sombra da noite em manhã, e transforma o dia em noite no que chama as águas do mar, e as derrama sobre a terra. No Senhor é o seu nome. Aleluia. Deus é bom. O que faz vir súbita destruição sobre o forte, de sorte que vem a ruína sobre a fortaleza. Eles ordeiam ao que na porta os repreende, e abomina ao que fala a verdade. Portanto, visto que frisai o pobre e dele exigiste tributo de trido, embora tenhais edificado casas de pedras lavradas, não habitareis nelas, e embora tenhais plantado vinhas desejáveis, não bebereis do seu vinho. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Pois sei que são muitas as vossas transgressões e grave os vossos pecados. Afligi o justo, aceitai peitas e na porta negai o direito aos necessitados. E, portanto, o que for prudente guardarás silêncio naquele tempo, porque o tempo será mau. Aleluia. Buscai o bem e não o mal, para que vivais, e assim o Senhor, no Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Aborrecei o mal e amai o bem, e estabelecei o juízo na porta. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, tenha piedade do resto de José. Aleluia. Glória a Deus. Deus de poder e de glória. Aleluia. Cantaraba super cantarábia. O Santo de Israel. Portanto, assim diz o Senhor Deus dos exércitos: o Senhor, em todas as praças haverá pranto, e em todas as ruas dirão: ai, ai. E ao lavrador chamarão para choro, e para prantos que souberem prantear. E em todas as vinhas haverá pranto, porque passarei pelo meio de ti, diz o Senhor. Ai de vós que desejai o dia do Senhor, para que quereis vós este dia do Senhor, ele é trevas e não luz. E como se o homem fugisse de diante do leão, e se encontrasse com ele o urso, ou como se, entrando em casa, encostasse a mão à parede e o mordesse uma cobra. Ó Senhor da glória. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz. Não será completa a escuridade, sem nenhum esplendor.
Aborreço, desprezo as vossas festas, e não me deleito nas vossas assembleias solenes. Aleluia. Ainda que me ofereçais holocaustos, e juntamente com as vossas ofertas de cereais, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Aleluia. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvireis as melodias das tuas liras. Aleluia. Cantarabassúbia, cantarábia, sé. Aleluia, Senhor. Ó Santo de Israel. Corra, porém, a justiça como as águas e a retidão como o ribeiro perê. Aleluia. Ofereceiste-me vós sacrifícios e obrações do deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Aleluia. E sim, levaste Sicut, o vosso rei, e que vosso Deus, estrela, imagens que fizeste para vós mesmos. Aleluia. Portanto, vos levarei cativos para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é o Deus dos exércitos. Aleluia, esse foi o capítulo. Aleluia. Capítulo 5. Aleluia, vamos para o capítulo 6 de Amós. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom, Deus é poderoso e Ele está aqui. Aleluia. Ele está aí também juntamente com você, aonde você se encontra. Aleluia. Glória a Deus. Vamos para a palavra. Ai dos que vivem sossegados em Sião e dos que estão seguros no monte de Samaria, dos homens notáveis da principal das nações, e aos quais vem a casa de Israel. Aleluia. Passa aí a Caoné e vede, e dali e de a grande Amate. Depois descei a Gate dos filisteus. Porventura são melhores que estes reinos? Ou são maiores os seus termos do que os vossos termos? Aleluia, glória a Deus. Ó vós que afastais o dia mau e fazeis que se aproxime o assento da violência. Aleluia. Ai dos que dormem em camas de marfim e se estendem sobre os seus leitos, recomem os cordeiros cheirados do rebanho e os bezerros do meio do curral. Aleluia. Glória a Deus. Que garganteiam ao som da lira e inventam para si instrumentos músicos, assim como Davi, que bebem vinho em taças e se unges com o mais excelente óleo, mas não se afligem por causa da ruína de José. Portanto, agora irão em cativeiro entre os primeiros que forem cativos, e cessarão os festins dos bandeadores. Ó Santo de Israel, aleluia. Ó Senhor, jurou o Senhor Deus por si mesmo, diz o Senhor Deus dos exércitos. Abomino a soberba de Jacó e odeio os seus palácios. Por isso entregarei a cidade e tudo que nela há. E se ficarem de resto 10 homens numa casa, morrerão. Quando o parente de alguém, aquele que o queima, o tomar para levar-lhe os ossos para fora da casa,
E dissera ao que estiver no mais interior da casa: está ainda alguém contigo? E este responder: ninguém. Então lhe dirá ele: cala-te, porque não devemos fazer menção do nome do Senhor. Ó Senhor, ó Santo de Israel, aleluia, Deus. Pois eis que o Senhor ordena, e a casa grande será despedaçada, e a casa pequena reduzida a fragmentos. Acaso correrão cavalos pelos rochedos? Lavrar-se ali com bois. Mas vós haveis tornado o juízo em fel, e o fruto da justiça em alosna. Vós que vos alegrai de nada, vós que dizeis: não os temos nós tornado poderosos por nossa própria força? Pois eis que eu levantarei contra vós, ó casa de Israel, uma nação, diz o Senhor Deus dos exércitos, e ela vos oprimirá, desde a entrada de Amate e até o ribeiro da Arabá. Aleluia. Esse foi o capítulo 6. Aleluia. Vamos para o capítulo 7 de Amós. Aleluia. Deus é bom. Deus de honra, de glória e de poder. Aleluia. Logo mais a gente vai estar orando no final do conteúdo, tá bom, irmãos? Aleluia. Vamos para a palavra. O Senhor Deus assim me fez ver, e eis que ele formava gafanhotos no princípio do rementar da erva serôtea, e eis que era erva serôtea depois da cegada do rei. Aleluia. E quando eles tinham comido completamente a erva da terra, eu disse: Senhor Deus, perdoa. Como subsistirá Jacó, pois ele é pequeno. Aleluia. Então o Senhor se arrependeu disso. Não acontecerá, disse o Senhor. Aleluia. Assim me mostrou o Senhor Deus. Eis que o Senhor Deus ordenava que por meio do fogo se decidisse o pleito. O fogo, pois, consumiu o grande abismo, e também quem iria consumir a terra. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Deus poderoso. Então eu disse: Senhor Deus, cessa agora como subsistirá Jacó, pois ele é pequeno. Também se arrependeu o Senhor. Nem isso acontecerá, disse o Senhor Deus. Mostrou-me também assim: eis que o Senhor estava junto ao muro levantado a prumo, e tinha o prumo na mão. E perguntou-me o Senhor: que vês tu, Amós? Respondi: um prumo. Então disse o Senhor: eis que eu porei o prumo no meio do meu povo Israel. Nunca mais passarei por eles. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Mas os altos de Isaque serão assolados, e destruído o santuário de Israel, e levantar-me-ei com a espada contra a casa de Jeroboão. Aleluia. Então Amazias, o sacerdote de Beteu, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel:
Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel. A terra não poderá suportar todas as suas palavras. Pois assim diz Amós: Jeroboão morrerá à espada e Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Depois Amazias disse a Amós: Vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá, e ali come o pão, e ali profetiza. Aleluia, glória a Deus. Vamos repetir, o 12. Depois Amazias disse a Amós: Vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá, e ali come o pão, e ali profetiza. Aleluia. Mas em Beteu daqui por diante não profetizará mais, porque é o santuário do rei, e é templo do rei. Aleluia. Glória a Deus. E respondeu Amós e disse a Amazias: Eu não sou profeta, nem filho de profeta, mas boeiro e cultivador de cibomos. Aleluia. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: Vai, profetiza ao meu povo Israel. Aleluia. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: Vai, profetiza ao meu povo Israel. Aleluia. Deus é poderoso. Aleluia. Agora, pois, ouve a palavra do Senhor. Tu disses: Não profetizes contra Israel, nem fale contra a casa de Isaque. Aleluia. Portanto, assim diz o Senhor: Tua mulher se prostituirá na cidade, e teus filhos e tuas filhas cairão à espada, e a tua terra será repartida a cordel, e tu morrerás numa terra imunda, e Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. Aleluia. O Santo de Israel. Aleluia. Esse foi o capítulo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Capítulo 7. Vamos para o capítulo 8 de Amós. Aleluia. Aleluia, Senhor. Deus é bom. Eita glória. Aleluia. Vamos para a palavra. O Senhor Deus assim me fez ver, e eis aqui um cesto de frutos do verão. Aleluia. E disse: Que vês, Amós? Eu respondi: Um cesto de frutos do verão. Então o Senhor me disse: Chegou o fim sobre o meu povo Israel, nunca mais passarei por ele. Aleluia, glória a Deus. Mas os cânticos do templo serão gritos de dor naquele dia, diz o Senhor Deus. Muitos serão os cadáveres, em todos os lugares serão lançados fora em silêncio. Aleluia, glória a Deus. Ouve isso, vós que pisais os necessitados e destruís os miseráveis da terra. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Dizendo: Quando passará a lua nova para vendemos o grão, e o sábado para expormos o trigo, diminuindo a medida e aumentando o preço, e procedendo dolorosamente com balanças enganadoras.
Aleluia. Para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sapatos, e para vendermos o refúgio do trigo. Aleluia, glória a Deus. Jurou o Senhor pela glória de Jacó: certamente nunca me esquecerei de nenhuma das suas obras. Aleluia, glória a Deus. Por causa disso não estremecerá a terra, e não chorará todo aquele que nela habita. Certamente se levantará ela toda como o Nilo e será agitada, e diminuirá como o Nilo do Egito. Aleluia. O Santo de Israel. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E sucederá naquele dia, diz o Senhor Deus, que farei que o sol se ponha ao meio-dia, e em pleno dia comirei a terra de trevas. Aleluia. E tornarei as vossas festas em luto, e todos os vossos cânticos em lamentações. Porei sacos sobre todos os lombos, e calvas sobre toda a cabeça, e farei que isso seja como o luto por um filho único, e o seu fim como o dia de amarguras. Aleluia. Eis que vêm os dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Senhor. Andarão errantes de mar a mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, e não a acharão. Aleluia. Naquele dia as virgens formosas e os mancebos desmaiarão de sede. Aleluia. E os que juram pelo pecado de Samaria, dizendo: pela vida do teu Deus, ó Dan, e pelo caminho de Beceba, estes mesmo cairão e não se levantarão mais. Aleluia, Senhor. Aleluia. Esse foi o capítulo 8. Aleluia, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Vamos orar, mas antes já quero fazer um apelo para você que não é crente ainda, você que não é cristão ainda. Aleluia. Irmãos, aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida, irmão, e da sua alma, porque a melhor coisa que você, aleluia, pode fazer nesse momento é aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma. É a melhor coisa que você pode fazer, irmão, porque Jesus está voltando e Ele quer te salvar. Aleluia. Glória a Deus. Então, irmãos, vamos orar. Aleluia. Coloca a mão no seu coração. Deixa o Espírito Santo de Deus tocar em você. Aleluia. Meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra que acabamos de ouvir, Senhor. Deus, só o Senhor é lindo, só o Senhor, Pai, é poderoso. O Senhor pode fazer, aleluia, o que o homem não pode, Senhor. Deus, continua com as suas mãos estendidas sobre a minha alma, sobre a minha vida, sobre a vida dessa pessoa que está nos ouvindo agora, Senhor, aqui no canal, Além dos Olhos, Histórias de Fé. O cantarabassube, cantarabacébia, cantarabassúbia. Aleluia, Senhor. Deus vai de encontro, Pai, a essas pessoas agora, Pai. Deus de poder e de glória, abençoa seus filhos, Senhor. Deus dá o livramento, Senhor. Oh, Jesus de Nazaré, dá força, aleluia, dá força, Jesus, essa pessoa que está fraca, aleluia, Senhor. Deus poderoso, Deus de poder e de glória, estamos aqui clamando, Senhor,
Aleluia. Deus de poder e de glória, estamos aqui crendo no sobrenatural do Senhor. Muito obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado por tudo que o Senhor ainda vai fazer, Senhor. Deus, muito obrigado, Senhor. Deus, eu também te peço nessa hora, nessa oração, continua, Senhor, com suas mãos estendidas sobre a minha vida, sobre a minha alma. Deus, continua com as suas mãos, Senhor, com suas duas mãos na direção da minha vida, porque eu sei que o Senhor está na direção, estou indo para o caminho certo. Oh, cantarabaçúpia, muito obrigado, Senhor. Continua conosco, Pai. Eu já te peço nessa hora, Senhor. Continua, Senhor, com suas duas mãos segura na direção da minha vida, porque eu sei que o Senhor está na direção, estou indo para o caminho certo. Muito obrigado, Senhor. Deus, eu já te peço também, Senhor, que todo mal que está assolando essa pessoa saia em nome de Jesus. Que todo mal, Pai, que está assolando essa família, saia. Que todo mal, meu Deus, que está assolando essa casa, no santo nome, aleluia, aleluia, glória a Deus, na autoridade do nome de Jesus de Nazaré, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Esse foi o conteúdo de hoje, meus irmãos, aleluia, glória a Deus. Cantarabaçúbia. Amanhã estamos de volta com mais conteúdos da Palavra de Deus.